Olá, capelienses! Hoje e nos próximos programas desta série Capelinha e Sua História, vamos levar até vocês alguns fatos e curiosidades da história de Capelinha. Sabemos que nem todas as pessoas gostam de história, talvez por experiências pouco agradáveis vividas principalmente na escola, onde o ensino da história pode ter sido meio estéril, baseado na memorização, a chamada decoreba, e também por outras razões. Mas a história em si é muito interessante. A gente faz uma verdadeira viagem ao passado e vive um tempo completamente diferente de nossos dias. Tenho certeza de que muita gente apreciou a novela O Tempo Não Para, exibida pela Rede Globo de televisão em 2018. Naquela novela eu me senti em pleno final do século XIX, com aqueles personagens que foram descongelados e aclimatados em cápsulas de laboratório clínico, com suas roupas diferentes, um jeito de falar e agir completamente diferentes dos nossos. Não foi interessante? Então veja que a história pode ser contada ou nos apresentada de maneira agradável, não é mesmo? E é o que pretendemos fazer aqui através deste nosso canal no YouTube. Em alguns momentos, teremos que pegar alguns atalhos para que você possa compreender melhor os fatos contados. Eu começo o nosso mergulho na história de Capelinha com uma afirmação que a princípio pode parecer meio estranha ou sem pé e sem cabeça. E a afirmação é a seguinte: Manuel Luiz Pego foi um desafeto inconsciente de Napoleão Bonaparte. Como assim? O fundador de Capelinha, desafeto ou inimigo de Napoleão Bonaparte, imperador da França, um país europeu que está a quase 10 mil quilômetros daqui? Sim, a gente está falando aqui de reis, de rainhas, de príncipes, o que pode parecer meio fantasioso, mas são todos fatos históricos reais e, portanto, muito bem documentados. Então vamos a esses fatos históricos. Em 1807, 2 anos antes da fundação de Capelinha, Napoleão Bonaparte já havia feito guerra contra as principais nações da Europa, matou alguns reis e príncipes, tomou seus reinos, apoderou-se de quase todos os países europeus e se tornou dono de um vasto império. Nessa época, em Portugal, reinava a rainha Dona Maria I. Ela tinha enlouquecido e foi apelidada de Dona Maria Louca. Seu filho João era o príncipe herdeiro que governava o país em seu lugar. Ele somente se tornou rei em 1816, quando estava no Brasil e sua mãe morreu. Então, por enquanto, vamos chamá-lo apenas de Príncipe Dom João. Napoleão Bonaparte queria se apoderar de Portugal para aumentar o seu império. Deu um ultimato ao príncipe Dom João para que ele se rendesse. Mas Dom João usou de todas as artimanhas e adiou até quando pôde a sua rendição. Napoleão Bonaparte, que não era de muita paciência, reuniu seu exército e partiu para invadir Portugal. Mas Dom João já havia deixado guardas na fronteira de Portugal com a Espanha, por onde Napoleão deveria passar, para alertarem quando o inimigo se aproximasse. Deu ordens aos súditos para colocarem todos os pertences reais no cais do porto, para o caso de ter que fugir numa chegada inesperada do inimigo. Quando recebeu a notícia que Napoleão se aproximava da fronteira de Portugal, Dom João embarcou em vários navios e fugiu de Lisboa com destino ao Brasil. Quando a tropa de Napoleão chegou a Lisboa, ainda pôde ver os mastros dos navios de Dom João a dezenas de quilômetros em alto mar. E daqui surgiu a expressão, ficou a ver navios. A história relata que Dom João chorou como criança por ter que abandonar o seu país numa situação tão vexatória que ele rendeu o apelido de Rei Fujão. A frota de navios desembarcou na Bahia em janeiro de 1808. Dom João trouxe consigo para o Brasil os seus familiares, parentes, seus ministros e um sem número de outros súditos, num total de cerca de 15 mil pessoas.
Ainda na Bahia, essa leva de portugueses se encantaram com as paisagens tropicais brasileiras. Ficaram maravilhados com o canto dos nossos pássaros, o azul de nosso mar e o brilho intenso do sol de verão. Mas também ficaram todos escandalizados com as índias peladas na praia. Bom, nem todos. Alguns ficaram extasiados. Alguns homens ficaram maravilhados com aquela visão. Mas toda a comitiva real tinha como destino o Rio de Janeiro, onde desembarcou e Dom João instalou a sede de seu governo. Sua primeira dor de cabeça foi alojar toda aquela gente que trouxe consigo. Mas como o brasileiro sempre foi bonzinho, tudo se ajeitou. Muitos cariocas se mudaram de suas casas e deram lugar aos amigos do rei. Um ricaço comerciante deu de presente a Dom João a sua mansão, que foi improvisada como castelo. Daqui também surgiu a expressão ser amigo do rei, para se conseguir as coisas de maneira mais rápida e fácil. Mas nessa altura você pode estar se perguntando, tá bom, qual é a ligação de Napoleão Bonaparte e toda essa história com Manuel Luiz Pego, o fundador de Capelinha? Bem, você vai entender já já. Mas primeiro vamos revisar algumas noções de geografia. Faremos isso bem rapidinho, ok? Capelinha era distrito de Minas Novas e detinha um território muito grande. Sua área era de quase 4.000 km², pois abrangia os municípios de Água Boa, Angelândia, parte de Santa Maria do Açuí e parte de Malacacheta. Capelinha era, portanto, uma região de fronteira e divisora de águas dos rios Mucuri, Doce, São Mateus e Jequitinhonha. Isso é fácil de se compreender. Se você sai de Capelinha em direção ao sul, sentido Água Boa e passa por Resplendor, você já está no Vale do Rio Doce. Lembre-se, Água Boa era distrito de Capelinha. Se você vai na direção leste, rumo a Angelândia, e começa a descer o Morro dos Pereiras, você está no Vale do Mucuri. Lembre-se, Angelândia era distrito de Capelinha. Se você não sair de Capelinha, ou se sair, tomar o rumo norte, sentido Turmalina, ou rumo oeste, sentido Itamarandiba, você estará sempre no Vale do Jequitinhonha, ou seja, Capelinha é mesmo divisor de águas desses grandes rios. Pois bem, vamos voltar à história. Quando Dom João, rei de Portugal, chegou ao Brasil, quase toda a vizinhança de Capelinha era coberta por matas virgens, principalmente Água Boa e Malacacheta, onde moravam várias tribos de um grupo de índios bravos chamados Botocudos. Os nossos Aranãs pertenciam a esse grupo dos Botocudos. Nessa época, houve muitos conflitos entre os índios que habitavam as matas com fazendeiros que invadiam as terras dos índios para abrir fazendas. Naturalmente, os índios reagiram e foi inevitável o derramamento de muito sangue. Começaram a chegar à corte de Dom João, no Rio de Janeiro, notícias de que os índios estavam atacando as fazendas dos brancos e matando pessoas. Sabe-se que a verdade era exatamente o contrário. Os fazendeiros é que invadiam as terras ocupadas pelos índios. Mas desde então, a lei estava do lado mais forte, o dos fazendeiros. Os ministros aconselharam o rei a adotar uma atitude drástica contra os índios. Aliás, um desses ministros, o Conde de Linhares, já tocava um projeto de extração de madeira no Rio Doce e também se apossou de terras pertencentes aos índios. Por isso queria se livrar deles. Veja aí quanta maracutaia. Dom João estava alarmado com a chegada de muitas cartas enviadas por autoridades e fazendeiros do Rio Doce. Diziam essas cartas que mais de 400 fazendas estavam abandonadas por causa das agressões dos índios. Aceitou o conselho de seus ministros e declarou guerra a todos os índios do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Dizendo ser justa a guerra contra os índios, Dom João e nenhum de seus ministros se deram ao trabalho de sair do Rio de Janeiro para verificar a real situação das brigas entre fazendeiros e índios.
Foram criadas 6 divisões militares no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, especialmente para exterminar todos os índios na base da bala. E foi certamente, ou melhor, e você certamente ainda está se perguntando, e daí? Como tudo isso liga Manuel Luiz Pego e Capelinha a toda essa trama? Calma, agora é que Manuel Luiz Pego entra na história. Os registros históricos não trazem muitas informações sobre Manuel Luiz Pego e seus familiares. Como pesquisador e estudioso desses assuntos, concluí que ele saiu da região de Turmalina por volta de 1797 e se instalou na fazenda Manuel Luiz, atualmente de propriedade dos herdeiros do senhor Maurício Pimenta, a 10 quilômetros de Capelinha. Quando foi declarada a guerra aos índios do Rio Doce, eles foram atacados pelos soldados do rei na região de Peçanha e Guanhães. Como não podiam se defender do poder ofensivo das armas de Dom João, o rei, os índios tiveram que fugir em debandada para o Vale do Mucuri, nas proximidades da fazenda de Manuel Luiz Pego, em Capelinha. Avisado antes da chegada dos índios fugitivos, Manuel Luiz e sua família abandonaram a fazenda e vieram fazer morada nas cabeceiras do Córrego Areão, onde está hoje a cidade de Capelinha. Manuel Luiz, que era mestiço com índios, conhecia os costumes deles e sabia que eles, mesmo sendo muito bravos, somente faziam guerra e atacavam em regiões de campo aberto. Ou melhor, ele sabia que eles atacavam, mas nunca em regiões de campo aberto. Por isso que ele veio para Capelinha e sua família, né? Aqui estariam seguros em virtude de que aqui é campo. E o índio só ataca em lugares sombrios, nos vales dos grandes rios. Em Capelinha, Manuel Luiz Pego e seus filhos estabeleceram nova fazenda que, com o tempo, agregou mais pessoas e transformou-se em povoado. O povoado prosperou e veio a ser a cidade de Capelinha. Creio que nesta altura você já somou 2 mais 2 e se deu conta da ligação que eu pretendia fazer entre Manuel Luiz Pego, Capelinha e Napoleão Bonaparte. Mas pode ser que você não deu muito preço à minha história e até cochilou um pouco. Aliás, à noite a gente conta histórias para as crianças exatamente para que elas durmam mais depressa. Se você não prestou atenção, aqui vai um resumo da nossa história. Napoleão Bonaparte invadiu muitos reinos da Europa e, com a força de seu exército, tomou de assalto vários países e conquistou um grande império. Para escaparem da sede de sangue de Napoleão Bonaparte, muitos reis abandonaram seus reinos e pediram abrigo em outros países. No caso de Portugal, o rei Dom João fugiu para o Brasil e aqui estabeleceu seu reino. A guerra declarada pelo rei contra os índios no Vale do Rio Doce fez com que Manuel Luiz Pego abandonasse sua fazenda com medo desses índios em fuga e se estabeleceu na cabeceira do Córrego Areão. Fundou a cidade de Capelinha. Você quer uma história ainda mais curta? Tá bom, aqui vai. Napoleão correu com Dom João. Dom João correu com os índios. Os índios correram Manuel Luiz Pego, que se estabeleceu na cabeceira do Córrego Areão e fundou a cidade de Capelinha. Então veja que há uma ligação direta, né, de Manuel Luiz Pego com Napoleão Bonaparte. Conclusão: na história tudo está ligado. Ou, em outras palavras, a chamada globalização existiu desde sempre, desde que se inventou a roda, os navios e toda a tecnologia que veio depois ao longo dos séculos e permitiu aos homens e mulheres deslocarem-se para outras regiões, para outros países. E talvez, num futuro próximo, sejamos capazes de de nos teletransportar para qualquer lugar do mundo e do universo. Ahá! Quem viver verá! Até o nosso próximo episódio desta história, ou melhor, desta série Capelinha e sua história.